Escolas matam arte. Vocês me apresentaram mais esse canal, Reply. Vamos entender aqui por que as escolas matam a arte. Mas antes, você conhece a Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada à produção cinematográfica. São mais de 23 aulas lá disponíveis. Mas é só isso, Felipe? Claro que não. Porque durante esse 1 ano de acesso, você terá 2 aulas novas todos os meses também. Então vem fazer parte. Vamos ter lá, já temos lá no curso expressionismo alemão, neorrealismo italiano, cinema clássico, cinema moderno, cinema pós-moderno, cinema e reprodução capitalista no espaço. Tem tudo lá. Tudo. E você ainda não faz parte. Link na descrição do vídeo. Mas se tem uma coisa que o Introdução ao Cinema não mata, é a arte. Então venha fazer parte. Vamos. Escolas matam artes. Reply diz pra gente. Opa, meu nome é Reply. E hoje eu quero falar que escolas matam arte. Mentira! Eu quero falar desse meme que todo dia é compartilhado por alguma página artística com essa legenda, nos mais diferentes idiomas, e apresentar a visão tanto de uma artista profissional quanto de uma pedagoga. Como artista, eu quero começar dizendo que a escola nunca foi um lugar pra arte, pra mim. Porque a gente ficava muito ocupado com as aulas padrões e não tinha muito tempo pra ser criativo, tirando as aulas de arte, em que era só desenhar alguma coisa diferente toda vez. E assim, isso quando não... isso é uma coisa que eu sempre converso com vocês de como o currículo escolar de arte ele precisa ser adaptado para a contemporaneidade, né? Na medida em que o jovem hoje ele é exposto constantemente por um mundo em telas e, portanto, por um mundo condicionado pela linguagem audiovisual, portanto, ao cinema. E o que eu milito sempre em relação a isso é ter cinema nas escolas, como disciplina de fato, né? Isso demanda, claro, de um projeto de longo prazo, na medida em que é preciso construir, por exemplo, universidades que construam, que criem professores preparados para dar aula para o ensino fundamental e médio de ensino de cinema. Existe já aqui no Brasil licenciatura em cinema, mas ela é muito pequena, é muito condicionada a poucas faculdades públicas aqui no Brasil. Mas o que eu quero dizer com isso? A formação do professor é um primeiro passo para a condição do cinema na sala de aula. Mas enquanto isso não é possível, a gente precisa dar condições para que o cinema esteja em sala de aula, porque, mais uma vez, o jovem hoje ele é condicionado por um mundo em telas, rodeado por telas e, portanto, mais uma vez, rodeado pela linguagem cinematográfica. Se a gente continuar inserido no currículo escolar somente, e aqui eu não estou dizendo que não é para ser feito, o ensino de cerâmica babilônica, nós não estamos levando em consideração a memória e as vivências desse jovem. Que, mais uma vez, sai da sala de aula e ele não vai ver a cerâmica babilônica, ele vai ver o mundo do TikTok, do Instagram e tudo mais. E da Marvel. Ou seja, nós estamos deixando para que o mercado privado, sobretudo o mercado condicionado pelo mercado estrangeiro, a indústria de cultura estrangeira, guiar o que é o padrão de consumo no nosso jovem. Não criando um projeto pedagógico desde a escola de apresentar, por exemplo, o cinema brasileiro para essas pessoas. De apresentar a esse jovem, por exemplo, como lidar com o mundo em imagens. Ensino de cinema nas escolas não é somente aprender sobre técnicas do cinema, aprender a história do cinema brasileiro. Não. É saber também, fazer também com que esse jovem saiba lidar com um mundo em imagens. E a nossa escola não leva em consideração a nossa realidade material atual. Enquanto a gente ficar olhando somente para a cerâmica babilônica, a gente está condicionando ao mercado privado as relações do mundo material do nosso jovem, que, sinto muito, é condicionado por esse mundo. Essas são as vivências desse jovem. E a escola precisa levar isso em consideração. Agora, é claro, isso demanda de um projeto de longo prazo para que se forme um professor capacitado para esse tipo de disciplina. Mas enquanto isso não é possível, há de se ter uma reforma curricular no ensino de artes, inclusive nas universidades, para que no ensino de arte nas escolas não seja apenas a cerâmica babilônica, a pintura de Van Gogh, etc. Aquilo que será ensinado, apenas, isso também tem que ser ensinado. Mas que durante a disciplina de arte nas escolas, o cinema brasileiro esteja inserido. Para que
o espectador brasileiro, e portanto o jovem brasileiro, lide com o cinema brasileiro como uma escolha. Porque o cinema brasileiro nunca foi uma escolha. Nunca foi apresentado enquanto uma escolha. E mais uma vez, demandas são construídas. Gosto é construído. Só que a gente está condicionando ao mercado privado os gostos e as escolhas do nosso jovem. E quando a Reply fala aqui pra gente, escolas matam arte, a gente pode dizer que sim, as escolas matam arte, mas sobretudo a arte brasileira. Quando a gente fazia uma piada, reprovavam. E o sistema era muito rígido com prazos de entrega para trabalho e outras coisas. Existiam trabalhos que pediam um certo grau de criatividade, mas nunca era muita. E sempre era o mesmo padrão de cartolina, o mesmo tipo de maquete, o mesmo estilo de feira de ciências. Nada em que pudéssemos inovar de verdade, entende? Às vezes reprovavam até colocar uma arte na capa dos trabalhos. E ainda assim, de algum modo, eu me tornei artista. Mas já já eu explico por quê. Antes, o outro lado. Bem, eu não gosto muito de misturar minha vida profissional com o canal, mas eu sinto que dessa vez isso vai me permitir mostrar os dois lados dessa história e dar os meus 10 centavos sobre isso. Muitos artistas de sucesso que conhecemos dizem que não se deram bem com a escola, e a impressão que passa é que todo artista de sucesso não era um bom aluno. Mas isso tá longe da verdade. O que acontece é que artistas que eram bons estudantes não costumam dizer isso, porque isso é o esperado. Ninguém quer ouvir uma trajetória onde a pessoa sempre teve sucesso, porque é uma história chata. Por exemplo, Kanye West teve que se mudar pra China sem saber o idioma, teve que aprender tudo junto com a mãe e continuou tirando notas altas. A Lady Gaga, apesar de sofrer bullying, também tirava notas muito altas. O Felipe Massa, considerado até hoje o maior gênio da Fórmula 1, era um aluno Calma, Felipe Massa. Calma. regular que fazia todos os deveres de casa antes de treinar. O Neil deGrasse Tyson, um dos mais famosos pesquisadores vivos do ramo da física, assim como o Átila Yamarino, um dos maiores divulgadores de ciência do país, fizeram toda a sua vida acadêmica, conforme o esperado. E essas histórias são chatas de contar e chatas de ouvir. Mas a grande questão aqui, que eu acho que vai ser o caminho que a Reply vai falar aqui pra gente, é justamente que esse sistema reprodutivo fordista das escolas, sobretudo atualmente, que condiciona o ensino em direção a esse projeto onde o aluno tem que passar no vestibular, e, portanto, esse aluno ele trabalha praticamente, né? Ele vai pra escola pra aprender de meio-dia às 8 da noite, no sábado ele ainda tem que ir pra escola de novo pra fazer um simulado, porque ele, na verdade, ele não tá indo pra escola pra aprender. Ele não tá indo pra escola pra se formar enquanto cidadão. Ele tá indo pra escola pra passar no vestibular. Ele tá indo pra escola pra passar na prova. E essa condição de ensino massificado, fordista, que, inclusive, poda a criatividade desse aluno, faz com que, de fato, essa criatividade seja escanteada para um novo projeto. E aí, de fato, o artista, nesse lugar, ele tende a olhar a sua vida escolar como algo negativo. Por mais que ele, sim, possa ter sido um bom aluno. Mas lá na escola, ele não teve condições para explorar a sua criatividade. Porque essa escola tende a ser essa escola massificada, essa escola que te prepara para uma prova, essa escola que te prepara para esse ensino que, na verdade, retira de si a sua criatividade. A maioria dos artistas, na verdade, estava na média, assim como todas as outras profissões. E por que é comum que digam que escolas matam arte, então? Porque a escola é um reflexo da sociedade. A escola é feita para que a pessoa se torne um ser social e aprenda o mínimo de como interagir e viver na própria sociedade. Sim, essa é a função da escola. Agora, que sociedade é essa? Que aí vai nesse caminho, né? Uma sociedade capitalista que deseja, portanto, preparar o aluno para o mercado de trabalho, é essa escola que, portanto, vai preparar o aluno não para ser um cidadão, mas um consumidor. E para tal, ele precisa passar no vestibular. Esse é o objetivo, esse é o projeto. Sobretudo se a gente está falando de escola particular. Porque a escola pública é a escola que condiciona o aluno para o mercado de trabalho direto, né? Então, mais uma vez, vai ser uma escola massificada com o projeto de formar aquele cidadão para o mercado de trabalho que não necessariamente está na universidade, sabe? Esse é o projeto. Sendo um membro funcional para ela. E o que a sociedade... Membro funcional, utilitário, perfeito, é isso. ...de mais valoriza atualmente. E dentro da concepção utilitarista, claro,
a criatividade é escanteada. Você acertou se você respondeu capital econômico, dinheiro, bufunfa. E o que os artistas são conhecidos por? Exatamente, por serem pobres. Fazendo essas duas perguntas, fica bem fácil perceber onde que o sistema está errando. Uma escola ideal deveria apresentar oportunidade de aprendizado em todas as áreas úteis para a sociedade. E é por isso que a maioria das escolas tinha a turma de artes. Até porque estimular a criatividade dos alunos beneficia em praticamente todas as profissões. Mas não é isso que a sociedade que visa o capital precisa. A sociedade em que a gente vive precisa de 100 pessoas que seguem as regras e sabem se comportar para uma que faça as outras rirem porque estão estressadas. Existe pouco espaço na sociedade para artistas e muito espaço na sociedade para profissões fechadas, detalhadas, que não envolvem tão diretamente ser criativo. Então a escola reproduzir esses padrões é algo que se espera, ainda mais quando elegem governantes que estão mais preocupados com a economia do que com o desenvolvimento social da população. Acho que assim, não é muito sobre governantes. É claro que governantes vão mudar a lógica da percepção com relação a isso, mas, veja, a gente tá aí num governo dito progressista que não exatamente muda essas perspectivas nesse sentido. A grande questão aqui é a lógica, como a Reply disse aqui pra gente, é a lógica do capital, que condiciona a nossa existência em direção ao lucro, a produtificação da existência, a produtificação da vida, sabe? E aí, quando a nossa vida é produtificada, ela é direcionada para esse tipo de ensino, portanto, que nos direciona a essa burocratização, essa tecnicização da existência. Nós nos tornamos técnica da própria técnica. Meios da nossa própria existência. Porque o nosso desejo de sucesso, portanto, é condicionado por termos ido para a universidade e da universidade indo para o mercado de trabalho. Sermos agentes funcionais dessa sociedade. Não agentes criativos. A arte é inútil. Ou a arte é supostamente inútil. Porque, claro, o capitalismo torna essa arte também utilitária, condicionando a ela um padrão de publicidade, um padrão ideológico específico, direcionado ao lucro. Então, veja, a escola é um reflexo da sociedade. Que sociedade é essa, se não a sociedade condicionada pelos meios capitalistas? E que não necessariamente estão vinculados ao governo especificamente, mas ao Estado como balcão de negócios da burguesia. E, portanto, o Estado como balcão de negócios dos interesses de classe, da classe dominante. E essa classe dominante não está interessada exatamente com a arte. E eu estou dizendo até mesmo a classe dominante... até mesmo artistas nessa classe dominante, que fazem parte dessa classe dominante, não estão interessados na arte. Por exemplo, mais uma vez eu já disse pra vocês, o segundo cineasta mais rico do mundo é brasileiro. Conquistou sua fortuna com a arte? Claro que não. Mas o segundo cineasta mais rico do mundo é brasileiro. A Cinemateca Brasileira pegou fogo há alguns anos atrás. O que o cineasta mais rico do mundo, o segundo cineasta mais rico do mundo, fez? Um tweet. Um tweet. Os nossos governantes não fazem nada. Mas quando é para atender os interesses dessa classe, essa classe vai lá ao Estado pedir dinheiro. Mas não move um dedo, um mindinho, pela arte. Ou por aquilo que é dito inútil a essa sociedade. Aí você vai falar, é claro, ele tem lá o instituto dele e tudo mais, mas tá vendo como é pouco isso frente ao desenvolvimento da linguagem, ao desenvolvimento da arte, porque não atende aos interesses de classe. O instituto deles é tão somente um monumento da sua própria existência. Um monumento da sua própria existência enquanto classe. Uma materialização da sua importância enquanto classe. Tão somente. Nisso, os professores não têm culpa. Já tive vários colegas de profissões que foram ameaçados por pais de alunos, porque em 2 aulas eles decidiram não dar o conteúdo do vestibular e focar em algo que fosse mais divertido de aprender. Gostaria que vocês valorizassem. E aí é isso, né? O ensino, como
reflexo dessa sociedade, vai estar exposto também nos pais desses alunos, que vão enxergar a educação como algo utilitário, de fato. Eu tenho inúmeras histórias com relação a isso. Inúmeras. De papo de quinto ano, por exemplo, a gente em algumas escolas, tem uma disciplina chamada, por exemplo... como é que é o nome das disciplinas? Mas é uma disciplina de filosofia, tá? De ética e cidadania. Ética e cidadania. Aí nessas disciplinas, que é uma, digamos assim, um apêndice do ensino de filosofia, os professores ensinam sobre algumas questões antes de, posteriormente ao quinto ano, entrar em alguns autores. Kant, Nietzsche, Marx e etc. Marx nem se fala, porque se entra em Marx a galera fica louca, né? Mas entrar nessa galera. E aí, um pai mandou mensagem para a escola reclamando do professor porque o professor trabalhou em sala de aula veganismo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não tô falando de feminismo, que já seria um absurdo. Os pais reclamarem, obviamente. Eu tô falando que os pais reclamaram que numa disciplina de ética e cidadania, e portanto, formação de ética e cidadania nesses jovens cidadãos, formação cidadã, os pais reclamaram que o professor deu uma aula sobre veganismo. Dizendo que o professor estava doutrinando os filhos a não comer carne. Quando, na verdade, o professor estava dando aula sobre veganismo. O que é isso? Quais são as implicações disso na sociedade? Qual é a ética envolvendo isso? Como ser um cidadão envolvendo saber sobre isso? Sabe? Mas não podia dar isso. O pai mandou uma mensagem dizendo: é um absurdo dar uma aula sobre veganismo porque é uma doutrinação a não comer carne. Numa aula de ética e cidadania, na verdade, meu filho tinha que estar aprendendo sobre Kant, sobre Rousseau. Ele falou. E ele, para mostrar que sabia, ele ainda falou: ter uma aula sobre Immanuel Kant. Pelo amor de Deus, me respeita. Seu filho tá aprendendo ética e cidadania no quinto ano, rapaz. Ele tem que aprender sobre veganismo, ele tem que aprender sobre sociedade, sobre política, sobre violência urbana. É isso que ele vai aprender em ética e cidadania. Porventura, inclusive, falar de Instagram, TikTok, representação e imagem, o mundo que esse jovem vive. Não é pra falar de Kant e Nietzsche nessa aula. Claro que o professor volta e meia pode citar essa galera. Afinal, ele tá numa aula sobre filosofia também. Mas isso não é o objetivo. Só que essa é a formação utilitária da escola hoje. Preparar o jovem não enquanto cidadão, mas como consumidor. Mas para tal, ele precisa ser um agente podado nessa escola para se formar no mercado de trabalho e se transformar nesse consumidor guiado, destituído de criatividade, domado criativamente, ordeiro. Então a escola mata a arte porque ela mata a criatividade em torno de um projeto que está para além da escola. Porque a escola passa a ser uma ferramenta dessa estrutura de classe. Dessa estrutura que exala a luta de classe. Que atende aos interesses da classe dominante. Mais os professores que às vezes tentam sair da rotina, porque muitos acabam arriscando o próprio emprego por causa disso. E não condenassem tanto os que estão só focados no livro. É isso. O professor ele passa a estar ameaçado em seu próprio emprego, seu próprio trabalho. Vocês estão noção do quanto isso aqui é luta de classe? O professor ele tem medo da aula. Porque ele não sabe se tem alguém filmando. Porque ele não sabe se ele pode falar de veganismo. Porque ele tem que dar uma aula supostamente imparcial.
como se isso fosse possível. Mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês sobre a indústria da cultura e que funciona sobre todas as esferas, na verdade, do capitalismo. Funciona sobre todas as esferas do capitalismo. Não existe essa imparcialidade. E quando a gente fala, por exemplo, de um comediante que fala que é militância fazer piadas como o Santinelli faz, por exemplo, e que deve ser feito piadas sobre maçã e etc e tal, sobre lápis, piada de comportamento. E ele acredita que ele tá sendo imparcial, como na verdade ele tá reproduzindo o discurso dominante. Porque fazer a piada sobre o lápis, sobre pai pobre, pai rico, fazer piada sobre a maçã, fazer a piada sobre amor, cantar músicas sobre amor, traição. É lindo. Eu adoro também as músicas melodramáticas. Eu adoro melodrama. Vocês sabem que eu adoro melodrama. Mas não é pra gente crer que o melodrama e esse tipo de piada, esse tipo de discurso, ele é imparcial porque ele não tá necessariamente diretamente comunicando determinados discursos políticos. O viés da cultura dominante, o viés da classe dominante, ele é passado como imparcial e, portanto, sentido como verdade. Portanto, sentido como verdade. O melodrama, para vocês terem como exemplo, eu amo o melodrama, mas o melodrama nasce ali na virada do século XVIII para XIX com a ascensão de uma classe burguesa, industrial. O melodrama, ele foi considerado um gênero tipicamente pequeno burguês. Tipicamente pequeno burguês. É claro que a gente está falando num contexto histórico de uma subversão de classes, onde a classe dominante pretérita, aristocrata, passa a ser substituída nessa escala hierárquica pela classe burguesa, que passa a poder consumir aquilo que a aristocracia conseguia. Então, ter uma pintura na sua parede, do seu rosto, e os pintores, a arte, passa a ser um objeto de consumo nesse sentido, um objeto de status quo dessa burguesia, ter o seu quadro pintado na parede. Um filme como Retrato de uma Jovem Chamas demonstra isso pra gente. A moça estava sendo pintada para ser entregue a um homem, para casar. Só que ter uma pintura dela era um status quo da sua classe. E aí os pintores, para sobreviver, o que faziam? Pintavam, faziam autorretratos dessa burguesia. Autorretratos não, faziam retratos dessa burguesia. Esse era o ofício desses pintores, fazer o retrato dessa burguesia. Os pintores abandonam, de certa forma, a sua criatividade em direção às galerias, à sua autoria e tudo mais. E os pintores passam, para ter grana dentro do bolso, porque senão morriam de fome, a ter que assumir esse novo papel da arte de representação dessa nova burguesia. Caso contrário, eles não ganhavam dinheiro. Ou seja, a arte assumindo um viés utilitário de uma sociedade capitalista. E nesse contexto surge esse melodrama. Livros como O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe, por exemplo. Sabe? E aí, enfim. E por que isso surge nesse contexto? Porque, enfim, a aristocracia anteriormente, eles liam os livros em línguas entendidas somente por essa classe dominante. Por línguas oficiais dessa classe dominante. A partir do século XVIII e XIX, com o advento do romantismo, por exemplo, e a ascensão dessas línguas vernaculares, que a gente chama, passa a ser lido os livros em língua vernacular. Em russo, em alemão, em francês. Não mais o latim. E aí a arte passa a ser acessível a um determinado grupo que antes não era leitor. Nesse caso aqui, especificamente, a pequena burguesia. Que passa a assimilar na arte um elemento de status quo da sua própria classe. Sacou?
Então veja como tanto a escola como a arte passam a assimilar os discursos e passam a ser reflexo dessa sociedade. Utilitarista, onde a utilidade de suas ações está destinada especificamente ao lucro, especificamente ao interesse de classe. De que classe? A classe dominante do seu tempo. No caso, lá atrás do século XVIII e XIX, nós estávamos vivendo um momento de mudança das perspectivas da dominação de classe, ascendendo uma classe burguesa frente ao desenvolvimento industrial. Hoje, essa classe dominante burguesa está dominante de fato. E, portanto, a escola é condicionada pelos interesses dessa classe. Ela serve, é ferramenta, é meio de utilidade dessa classe. E o indivíduo que nessa escola está, e portanto o jovem que nessa escola está, passa a ser meio, passa a ser técnica. É a tecnicização da existência, é a produtificação da vida. Passa a ser produto dos interesses da classe dominante. Nesse espaço de produtificação da vida, não há espaço para criatividade. E aqui que está a grande questão. Livro na apostila, porque às vezes eles só têm medo de perder o emprego que sustenta os filhos deles. E eles acabam sendo tão vítimas quanto vocês. Agora, voltando pro lado artístico, criatividade não é uma coisa que se desenvolve a partir de felicidade e satisfação. As pessoas não buscam melhorar quando elas estão confortáveis. A minha criatividade se desenvolveu na prática, justamente por estar em um ambiente em que tudo era monótono e isso me estressava. Eu só vim pra perguntar se alguém curtiu as branquelas. Já falei pra vocês, inclusive, que esse negócio com as branquelas é coisa de brasileiro. Brasileiro inventou que as branquelas é bom. Não sei porquê. Nem os americanos que fizeram a porra do filme gostam dessa merda de filme. Aí brasileiro chega e inventa o filme, falando que o filme é um grande clássico, maravilhoso. E vocês não fazem isso com o filme brasileiro. Vocês estão entendendo qual é o nível de subserviência aos americanos que vocês têm? Vocês estão entendendo o nível de subserviência que vocês têm? Vocês transformam num clássico do cinema brasileiro As Branquelas. Mas vocês não dão o devido valor para os filmes brasileiros. É claro que existe um quê aqui de brincadeira, mas um quê de verdade nisso tudo. Tá bom? Então parem de ver As Branquelas e vejam a comédia nacional. Vejam as chanchadas, vejam as pornochanchadas, vejam as chanchadas contemporâneas. Vejam. Eu fazer diferente em todas as oportunidades que eu tinha, mas eu era criativa nos espaços em que eu sabia que eu podia ser. Eu tive amigos também que eram criativos em horas inadequadas, como quando meu amigo pegou o extintor de incêndio para substituir o gelo seco da peça de teatro de inglês. Ele tava tentando ajudar, mas tomou uma advertência. Aí a galera vai... É isso. É isso. O cara tá sendo criativo pra tentar subverter pra tentar resolver um problema da... Vocês têm ideia do que significa isso aqui? Que ela contou pra gente? Vocês têm ideia do que ela contou aqui pra gente? O cara agiu tal como um diretor. Ou seja, o cara agiu tal como um artista. Como assim, Felipe? O diretor de cinema e o diretor de teatro é o cara que, em vias de problemas em set de filmagem, irá ser criativo para rapidamente resolver problemas. Então o que o cara fez? Não tem gelo seco, mas a gente precisa de fumaça. Eu vou pegar o extintor de incêndio. O cara foi criativo para resolver um problema na sua peça, mas ele foi advertido pela sua criatividade. Significa dizer que a escola não poderia, por exemplo, falar assim pra ele: pô, cara, muito maneira a sua escolha, você resolveu e tudo mais, mas vamos tentar não usar o extintor na próxima vez? Tudo bem, a gente pode falar assim com o aluno. É claro que a gente não quer um aluno também que vai fazer tudo também, sabe? Claro que a gente não quer. Mas também, saber como falar não é dar uma advertência, suspender o aluno, expulsar o aluno pela sua criatividade. Porque o que você está formando nesse aluno, na verdade, quando ele sai dessa escola, é esse agente ordeiro,
que precisa seguir todas as regras, ser subserviente. Subserviente a quem? A classe dominante, a quem está acima dele, hierarquicamente acima dele. E aí vocês entendem por que faz sentido advertir? Por que faz sentido expulsar? Por que faz sentido suspender? Porque isso é um processo de podar a criatividade desse aluno. Vai dizer que a escola foi cruel com ele. E eu sei que eu achei crueldade na época. Mas agora que eu sou adulta, eu percebo que por erros bem menores, eu sou capaz de perder o meu emprego. Porque no fim, como eu disse, a escola reflete o que a sociedade quer que ela forme. Se a sociedade não tem espaço para soluções criativas, a escola também não vai ter. E cabe aos alunos que, mesmo assim, em meio à pressão, busquem ser criativos e encontrem soluções que não eram esperadas, mas dentro das regras. Igual teria que ser num trabalho. O garoto do extintor seria o equivalente a um cara que não poupou dinheiro para pagar as taxas da empresa e substituiu isso desviando verba. Não é uma boa ideia, entende? Claro. Não acho que é bem por aí. Eu acho que ele tentou resolver um problema de imediato. E aí, mais uma vez, como eu disse, cabe à escola sim chegar lá e falar, pô, amigo, beleza que você tentou resolver o problema e tudo mais, mas vamos tentar não usar o extintor na próxima vez. Beleza? Tudo bem. Aí, se o cara for repetidamente fazer isso, algumas vezes, aí beleza, você dá a sua advertência e tudo mais. Mas o cara, na primeira vez, se ele tá fazendo isso pela primeira vez e tudo mais, tá resolvendo um problema artístico de uma peça, cara, ele tá atuando como um diretor. Ele tá atuando como um artista. Que precisa resolver problemas de imediato num set de filmagem, por exemplo. Ou pra uma peça que vai acontecer daqui a 2 horas, mas o cara faltou, o cenário descambou e tudo mais, sabe? E ele precisa resolver problemas rápidos. Ele foi lá e resolveu. De um jeito que não era pra ser resolvido? Sim. Mas resolveu. E aí, como você lida com esse aluno? É advertendo? É expulsando? Sabe? Não é por aí. É por aí. Existem regras, como a nossa querida disse aqui, de fato. Existem regras que devem ser cumpridas. Agora, quem cria essas regras? Portanto, assim, a escola deve condicionar a regra aos interesses da nossa classe, não a deles. Mas para que isso possa acontecer, a gente precisa extinguir uma dessas classes. E mais uma vez, extinção da classe dominante não significa matar geral. Extinção da classe dominante é fazer com que quem não trabalha, trabalhe. Com quem faz parte da classe que não trabalha, classe burguesa, passe a ser classe trabalhadora. Claro que existem professores extremamente autoritários, que têm sede de poder e descontam nos alunos. Assim como tem alunos que têm tudo de mão beijada, um futuro garantido, e mesmo assim não querem estudar, e ficam atrapalhando os outros porque não têm atenção em casa. Existem muitos casos particulares, mas no geral, tem um professor mediano tendo que conciliar momentos divertidos, conseguir o cronograma apertado das apostilas, e do outro tem um aluno mediano, que quer estudar e se divertir no processo, para ver se consegue uma vaga no vestibular, com um emprego entre muitas aspas, de verdade. Um mundo ideal seria onde as escolas pudessem estimular os alunos a serem criativos, sem correr o risco de um monte de pais virem reclamar que os filhos não estão seguindo o sistema apostilado, e por isso não vão ter um futuro decente. Onde não tivessem 50 alunos amontoados em carteiras velhas, seguindo uma rotina maçante com cada vez menos matérias. Onde não fosse um risco que retirassem matérias que provocam pensamento crítico e criatividade nos alunos, como história, geografia e artes do currículo obrigatório. Mas são propostas do governo que as escolas têm que seguir. E não, Juninho, eu não tô falando de você que estuda numa escola de elite e pode ser criativo. Eu tô falando de 90% da população que só tem internet pelo celular e que se não entrar em uma faculdade pública só vai ter que começar a trabalhar pra ajudar em casa. E com sorte sobrar uma grana pro cursinho. Se tu tá numa escola particular sem bolsa, tu é um privilegiado demais, que tem espaço pra ser criativo. E se você não tem esse espaço, é porque os seus pais escolheram uma escola que só foca no vestibular, porque eles não querem que você seja artista. Porque todo artista é fracassado. 1 em 1 milhão dá certo. E outros discursos que a nossa sociedade reproduz. Uma pessoa que tem que... E aí é aquele discurso do que é dar certo, né? Que dentro de uma sociedade capitalista, dar certo é ganhar dinheiro. Dar certo é ser rico. Trabalhar das 6 da manhã até as 8 da noite para sustentar a própria família não é artista porque a escola não deu estímulo suficiente. Ela não é artista porque ela tem que trocar o tempo que ela tem por sobrevivência. E isso não é culpa da escola. É culpa da sociedade e dos governos que a gente escolhe ter. Enquanto as pessoas continuarem... Não é sobre os governos que a gente escolhe ter. Porque a parada não é uma questão eleitoreira.
Não é sobre trocar um governo pelo outro. Sabe? Porque a grande questão é a estrutura de classe. O grande problema está na estrutura de classe, que não muda pela eleição. Porque a eleição é uma eleição... O nosso sistema eleitoral, como qualquer outro, na verdade, é um sistema eleitoral... Qualquer outro dentro do capitalismo, na verdade, é um sistema eleitoral burguês, que atende aos interesses da burguesia. Saca? Então, não é sobre trocar quem tá nos governando. Porque troca o governo pelo outro e se não muda a estrutura de classe, não muda absolutamente nada. Parem dizendo que não dá pra viver de arte, não só a escola, mas... É claro que a gente pode trocar, quando eu falo não muda absolutamente nada, é forte, mas assim, é claro que a gente pode trocar um governante como Bolsonaro por outro que pelo menos se interessa por, sabe, por atender minimamente a pautas sociais. E põe minimamente nisso. Claro que uma mudança vai haver nesse lugar. É claro que há interesse por essa mudança. Mas isso não significa a vitória da nossa classe. Porque a estrutura permanece. Esse novo governo permanece atendendo os interesses da classe dominante e dando migalha àqueles que trabalham. Saca? Toda a sociedade mata a arte. E claro, isso é um discurso bem pessimista, que eu não concordo totalmente no finalzinho. Porque, como eu disse no começo, temos vários exemplos de sucesso de vários artistas que se deram bem e que vivem de arte, independente se eram bons alunos ou não. E isso é porque... mas aí a questão é essa, é condicionar o sucesso desse artista ao capitalismo. A estrutura capitalista, a estrutura utilitária desse capitalismo. Então, o artista só tem sucesso se ele serviu utilitariamente a esse sistema. E, portanto, ele se transformou num fetiche mercadológico desse sistema. É o Romero Brito. Sabe? Ele serviu utilitariamente a esse sistema, inclusive virando mercadoria para além dos seus próprios produtos. Virando caderno, virando cadeira, virando roupa, virando isso, virando aquilo outro. Aí ele foi útil a esse sistema. Agora, o artista que faz o seu trabalho maravilhoso, mas que não tem esse sucesso comercial, ele não tem sucesso. Então a grande questão aqui, mais uma vez, é a gente romper com essa estrutura que condiciona esse utilitarismo ao artista, que é consequência, melhor dizendo, dessa estrutura de classe. Onde os interesses, portanto, da formação desse cidadão que deseja ser um artista está condicionado aos interesses da classe dominante, não os seus. E não os da sua classe. Essa que é a parada. Permitir com que esse artista tenha sucesso, não pelo quanto ele vai vender aquela arte, mas pelo seu prazer em fazer. Saca? Porque fazer arte nunca dependeu da escola. E pronto, tá aí o segredo. Não depende. Pode existir um estímulo. E é claro que, para além do prazer em fazer, porque o artista ele também tem que ter em mente que ele não é um ser descolado da história e, portanto, da sociedade. Prazer em fazer e prazer em servir o seu povo também. Essa é a parada. Que sua arte comunique com as ideias da sua classe, do seu povo, com os interesses da sua classe. Estímulo pra arte na escola. Pode ter um chamado à criatividade, mas a verdade é que a pessoa só vai fazer arte se ela quiser. Como bem explicado num vídeo do Nerdologia sobre gênios, a criatividade e a genialidade têm a tendência de se manifestar em pessoas com condições adversas, e nada tem a ver com o desempenho escolar do aluno. Na verdade, a média que demora pra alguém inovar numa área na qual ela se dedica é 10 anos depois de começar a trabalhar nela. E é preciso um pouco de obsessão e perseverança, somado a várias outras condições de favorecimento para atingir a genialidade. E também a criatividade, que é um pouco mais acessível a todos nós. O nosso jeitinho brasileiro para resolver as coisas. É necessário um estímulo de insatisfação para buscar uma solução que melhore a sua vida. E quem só faz absolutamente o necessário porque é mandado por um professor, não tá desenvolvendo a criatividade. Mesmo que o professor tente estimular com trabalhos que deem margem para isso. E Stephen King, Einstein, Marie Curie, Neil Gaiman, Jim Carrey têm algo em comum. E não eram as notas. E sim a dificuldade que eles passaram enquanto eram jovens,
para perseguir seus objetivos. Se uma pessoa quiser, ela vai fazer arte no ônibus, em casa, no canto das páginas do caderno de matemática, porque nem os pais dela, nem os professores e nem a sociedade podem impedir alguém de fazer arte. Podem te impedir de ganhar dinheiro com ela, Mas podem te impedir de fazer arte também. não podem te impedir de fazer, porque nada pode matar uma ideia, a não ser o dono dela, enquanto ela ainda tá na cabeça dele. A não ser o dono dela, mas o dono dela também passa a ser podado, condicionado a esse sistema. Esse que é o grande problema. Existe um problema na esfera artística que é esse idealismo do artista sendo descolado do mundo. E é por isso que eu não concordo com esse final da nossa querida aqui. Porque o artista ele não é descolado do mundo. E, portanto, o artista está condicionado por esse sistema de classe também. Condicionado por um projeto de padronização da existência. Condicionado por um projeto de padronização do gosto. Condicionado por um projeto de produtificação da existência. E, nesse sentido, por mais que esse artista seja criativo, essa criatividade ela é podada ao longo de sua existência ao ponto desse artista ir morrendo dentro de si. E aí, quando ela diz aqui pra gente que uma ideia não pode ser morta, eu não acho. Porque isso eu acredito que é idealista. Eu acho que isso descamba pra perspectiva idealista, mais uma vez, de que o artista está descolado do mundo. Livre, liberto de tudo isso. Ao contrário, o artista ele está condicionado por esse sistema que o impede de ser artista. Quantos artistas não foram artistas e se transformaram em engenheiros, advogados, etc., porque não puderam ser. E aí essa ideia que está na cabeça dele, sim, ela vai ser morta pelo próprio indivíduo, mas não porque o indivíduo quis que ele destruísse essa obra, mas porque o próprio capitalismo individualiza a culpa. Então, se você é um artista fracassado porque virou um engenheiro e não o artista que você queria ser, a culpa é sua. Esse processo de individualização da culpa é um projeto do capitalismo, do realismo capitalista. Então, assim, mais uma vez, é não descambar para esse idealismo de que o artista é descolado da história e descolado da realidade, crendo que cabe, portanto, somente ao artista não deixar morrer a ideia. Porque a crença de que cabe ao artista não deixar morrer a ideia é uma crença burguesa. É uma crença burguesa. Porque ela individualiza a culpa no artista. Porque se você deixou morrer, a culpa foi sua. Saca? Então eu acho perigoso esse discurso. Você pode matar a arte dentro de você se você não tomar cuidado e deixar os outros decidirem o que você pode fazer ou não no seu tempo livre. Porque enquanto você via esse vídeo, você podia estar fazendo arte. E se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente não é a pessoa que tem que trabalhar pra sobreviver. A única coisa que te impede nesse momento de fazer arte é você. Porque a arte não precisa estar no papel. Mas quem gosta de Amado Batista, Romero Brito, não é a classe dominante, não. Não, eu sei que não. Mas o que eu tô falando é que esses artistas, eles se transformam úteis ao sistema. Úteis à burguesia. Não que a burguesia seja a que consome, mas elas que ganham dinheiro com esse consumo. É isso que eu tô falando. É o contrário. Em cima do trabalhador, evidentemente. Papel. Não precisa ser ouvida. Enquanto você tiver... Mas você entende que esses artistas são usados como mercadoria para um projeto de padronização do gosto em direção ao consumo que irá na direção dessa classe burguesa? Suas ideias e não desistir dela, a arte sempre vai estar viva, dentro de você. E se você conhece alguém que tá reclamando que a arte é morta pelas escolas... Eu acho que isso é um pouco idealista. Que a arte só vive dentro de você e tudo mais. Eu acho que é um pouco descolado. Considera mandar esse vídeo pra essa pessoa. Ajuda demais o canal e também ajuda a desmentir essa ideia que se espalha tanto por aí. E bem, te vejo no próximo vídeo? Eu acredito assim. Eu tô de acordo com quase todo o vídeo da Reply aqui. Reply, não sei. Desculpa, tá? Desculpa, querido, se você estiver assistindo esse vídeo. Concordo com quase tudo. Eu não concordo com a conclusão que ela dá pra isso, né? Que descamba pra uma utopia, de fato, né? Acaba descambando pra uma utopia que nos leva a crer, mais uma vez,
que é possível, através do imaginário e de uma revolução individual, resolver o problema. Sabe? Quando a solução, na verdade, ela é coletiva. E que esse artista, individualmente, ele não só não leva a culpa sozinho, como ele não soluciona o problema de um sistema inteiro. Não basta sonhar, não basta querer, portanto, para se transformar, para ser. E aqui eu não tô dizendo que a Reply tá falando aqui pra gente que basta sonhar que você vai ser um artista. Não é isso que ela tá dizendo também. Eu tô falando assim, é o que ela trouxe aqui no final do vídeo, né? Não basta ter só a ideia. Que a arte não vai morrer se você tiver a ideia na sua cabeça. Sim, a arte morre. Porque esse sistema condiciona essas pessoas a essa morte. Porque ele impede que essas pessoas sejam criativas. Saca? E individualiza a culpa naqueles que não conseguem. Tô de acordo com o vídeo quase todo. E em discordância com esse finalzinho aí. Mas tá tudo bem. Curtiram o vídeo?